1 Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus, todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate. E até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei, e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti,
Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até ao dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou à terra de Salissa. Porém, não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço: Com quem ele ia? Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamo-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus.
E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse: Põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada. E sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus.